Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Muito boa noite. É com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é realizado todas as quartas-feiras às 20 horas. E esse momento é muito importante, é um momento em que nós aqui, com vocês aí do outro lado, nos conectamos à espiritualidade superior, nos elevamos a Jesus Cristo e convidamos ao nosso querido Mestre a adentrar o nosso lar. Este é o nosso momento, o momento em que nós paramos as nossas atividades e vamos refletir pelas passagens, pelos ensinamentos do nosso querido Jesus Cristo. Nós utilizamos o Evangelho no Lar, para realizar o Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, e sempre nós fazemos uma prece inicial, lemos um trecho do Evangelho, refletimos sobre esse trecho e fazemos as nossas vibrações em que pedimos a nós, aos nossos entes queridos, às pessoas que estão necessitadas. Nós pedimos a misericórdia, a iluminação, a paz de Jesus Cristo para todas essas pessoas e para nós também. Então é simples a realização do Evangelho no Lar, não demanda muito tempo. 10, 15, 20 minutos no seu lar, nesse momento você vai parar e vai se conectar a Jesus Cristo, o nosso querido Mestre. Sempre lembre-se que é sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Nós devemos marcar um dia e um horário na semana, e nesse dia e nesse horário nós devemos realizar o nosso Evangelho no Lar, certo? Meu nome é Mara, eu vou conduzir o Evangelho desta noite. Estou acompanhada aqui dos meus amigos, o Ricardo, a Márcia, e juntos nós vamos desenvolver uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para você já ir procurando esse texto no seu Evangelho, é o texto que está no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. É o item 18, deixai vir a mim os pequeninos. Como vocês sabem, a rádio, os nossos programas estão no YouTube, na nossa TV e na nossa rádio. A rádio e a TV você pode ouvir e assistir pelo nosso site fraternal.net.br. O Evangelho, os nossos programas também estão no YouTube. E no YouTube, abaixo do vídeo, está a descrição do texto que nós vamos desenvolver no Evangelho desta noite. O nosso Evangelho também está no Spotify, caso você deseje ouvir, assistir pelo Spotify, nós já estamos lá também, certo? E, como vocês sabem, estamos em todas as redes sociais. Convidamos a você a nos seguir, a procurar o nosso perfil no Instagram, no Facebook, enfim, na rede social que você mais se familiariza, certo? Então vamos dar início ao nosso Evangelho com a prece inicial. Eu vou pedir para a Márcia realizar. Sim, certo? Claro, com certeza. E assim nós vamos acalmando o nosso coração, nosso espírito, elevando o nosso pensamento até Deus, a Jesus, Maria, a toda a legião do Evangelho. Agradecendo em primeiro lugar a mais essa oportunidade e pedindo para que Ele abençoe a todos nós, que eles entrem em todos os lares, em todas as cidades, em todas as casas onde haja a necessidade. Pedimos também e já agradecemos para entrarem não apenas nos lares que estão conectados nesse momento conosco, mas também em todos os lares onde haja uma necessidade, onde haja um pouquinho de falta de luz, que eles possam levar essa luz e esse amor e esse alento a todos. Agradecendo imensamente a essa oportunidade. Vou fazer a minha prece que eu tanto gosto e que acho que diz tão bem o que nós precisamos fazer. Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes.
Dai-nos o caminho, o meio pelo qual possamos obter a paz, a saúde e a felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos, finalmente, uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos à leitura. O capítulo 8, item 18. Deixai vir a mim os pequeninos. João, o Evangelista, Paris, 1863. Disse o Cristo: deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras tão profundas na sua simplicidade não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava-se a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens se entregassem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga a lei inteligente, que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é. Eu vos digo, em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Bom, nessa passagem, que faz parte das instruções dos espíritos, deixai vir a mim os pequeninos, que Jesus, essa passagem de Jesus quis dizer o quê? A criança, ela é sem malícia, aquela criança que está começando a sua vida, ela ainda não desenvolveu essa malícia, a maldade, a sua esperteza. Ela tem aquela sensação, aquele sentimento de amor, né? Como que eu posso dizer? Uma sensação, um sentimento de paz, de tranquilidade. E aonde ela está vindo para essa vida, ela está como criança, mas ela já é um espírito, que não é um espírito recém-criado, né, como a gente sabe, mas quando ela vem, ela esquece, é colocado um véu, quando nós encarnamos, é colocado um véu na nossa frente, e nós não lembramos o que nós fomos. É um momento em que os pais, os tutores, conseguem colocar nesse ser, nesse espírito que reencarnou, ensinamentos, né, de educação, de moral, para que essa criança se desenvolva com moralidade, sem maldade, sendo pessoas éticas. Então, por isso que Jesus dá esse exemplo, deixai vir a mim os pequeninos. Aí, relacionando com o homem encarnado, mas em idade adulta, por que ele fala que a palavra dele chegou primeiro às pessoas sem esperança? Porque quando a gente sofre, é um momento, infelizmente ainda, nós procuramos a Jesus, nós procuramos a religião, nós procuramos a Deus, quando nós estamos com alguma dor. É difícil a gente procurar por amor, né? Então, quando a pessoa, nesse texto, João fala,
foi um escravo, é um viciado, uma pessoa sem esperança, sofredora, ela se abre à ajuda do Mestre. Então, Jesus, já na época que ele esteve aqui entre nós, como hoje, ele consegue chegar mais perto dessas pessoas. Por quê? Quantas vezes a gente não está com problemas e a gente não se lembra, né? Não se lembra da espiritualidade mensageira, dos ensinamentos do nosso Mestre, das religiões, de Deus nosso Pai. E quantas vezes nós, sendo pessoas que temos muito estudo das ciências humanas, um intelecto muito desenvolvido, achamos que é útil, que é bobeira, usando uma palavra bem assim, para dimensionar toda essa parte religiosa, essa parte de ensinamentos morais. Porque a ciência, se a pessoa é muito intelectual, ela vai querer explicar tudo pela ciência. Mas aí veio o Espiritismo, que nos trouxe, termina esse texto falando que o Espiritismo nos traz, começou com Jesus, e nos traz a explicação científica do que acontece. Foi pelo Espiritismo que nós descobrimos o mundo espiritual. Não porque alguém falou, mas por vários testes, né? A Kardec mesmo, para fazer a codificação, fez muitos ensaios, muitos testes, muitos estudos, porque ele era assim, uma pessoa da ciência, um pedagogo. Então, ele quis acreditar da sua forma cética, se tornar uma pessoa certa de que o mundo espiritual existe e não é uma coisa assim, o Jesus Cristo, os espíritos, Deus, não é uma fantasia que a humanidade se deixa levar quando está em sofrimento. Então é esse o entendimento que eu faço desse texto, deixai vir a mim os pequeninos, porque a infância, a ignorância no bom sentido, faz com que a gente se abra mais aos ensinamentos de Jesus. A boa nova faz com que a gente se apegue e tenha esperança diante do nosso sofrimento. E aí sim, vamos estudar, vamos cada vez mais que o Espiritismo diz para a gente que a fé tem que ser raciocinada, aí sim a gente vai, pela ciência, a gente vai acreditar cada vez mais. Então começa ali, no meu entender, na minha reflexão, começa com aquele que está mais propício a receber esses ensinamentos. E agora eu abro a palavra para os meus companheiros aqui. Vamos lá, então. O que eu consegui entender desse texto hoje foram 2 pontos assim que eu, para mim, peguei como partida. Além daquilo que você disse, tudo, mas a criança, como a gente vê, que nem você disse, a criança quando a gente chega aqui na Terra, a criança, ela de uma maneira pura. Eu costumo dizer que criança não tem o ontem e não tem o amanhã. Sim. A criança só tem o hoje. E como ela só tem o hoje, ela é desprendida, como você falou, de raiva, de rancor, de preconceitos. Muitas vezes aquela coisa que a gente vê, criança briga hoje, dali a pouco tá tudo bem, estamos brincando, tá tudo em ordem. Então ela não carrega esses sentimentos ruins de maldade, de ofensa dentro dela, né? Acho que é o primeiro ponto que eu pego aqui do porquê que a gente deveria, porquê que ele diz para a gente ser igual a uma criança. E o segundo ponto que eu vejo é assim, toda criança, ela vê no seu pai aquela figura maior e extremamente protetora, ela se entrega aos pais. Sim. Ela confia plenamente.
E eu acho que é a maneira com que Deus quer que a gente também se ligue a Ele e a Jesus. Dessa maneira de confiança, que nem você falou. Quando a gente só procura também quando a gente tem um problema. Mas muitas vezes, mesmo tendo um problema, a gente duvida. Sim. E uma criança, ela não duvida nunca do poder do seu pai. Ela se entrega àquela confiança plena. Ele vai cuidar de mim, ele cuida de mim, ele não me preocupa porque ele vai fazer tudo. E eu acho que é nesse sentido também que Deus quer que a gente faça com ele, se entregue com ele nessa confiança. Ele vai estar sempre ali, ele sempre vai proteger, ele sempre vai fazer tudo do melhor e da melhor maneira para a gente. Então, eu acho que eu vejo aqui que é esse sentido também que ele gostaria muito que a gente se entregasse a ele, né? Tá aí dessa maneira, vinde a minhas criancinhas, com essa sensação, com essa parte espiritual também, né? Com certeza. Bom, dentro de tudo aquilo que vocês já colocaram, muito bem colocado e muito bem elucidado sobre a questão da passagem, o que eu poder trazer é o seguinte, né? É lógico que esse texto aqui, de 1863, o que muda hoje é que realmente, quando que ele faz a citação dos pequeninos, é tudo aquilo que vocês colocaram em função de que eles ainda não estão vamos falar um termo contaminado pelo meio em que eles vivem. Sim. Então, automaticamente, eles ainda são puros de coração, eles ainda estão totalmente abertos a todos os ensinamentos que lhes forem passados, né? E só que o que acontece, o que eu vejo dentro do que está contido dentro do texto, é que hoje o mundo já mudou bastante. Então hoje as crianças estão interagindo muito rapidamente no meio que estão vivendo. E de uma maneira muito rápida, elas também estão formando opiniões e elas também estão adquirindo aquilo que o meio está oferecendo para ela. Sim. E aí, no caso, que quando ele coloca a questão das mães, aí que eu acho que a gente tem que tirar também é a responsabilidade dos pais, de como você consegue segurar e como você consegue mostrar para os seus filhos que existem vários caminhos, existem dentre um meio, você tem várias alternativas, porque você está lidando com amiguinhos, com famílias que são totalmente diversas, né? Principalmente no mundo de hoje. Então aí que está o que eu consigo buscar é que a responsabilidade dos pais Aumenta cada vez mais. cada vez mais os pais passam a ser cobrados pela formação desses seres. E aí aquilo que vocês também colocaram, de que a gente simplesmente procura a ajuda, a gente procura o mestre quando a gente está numa situação difícil, o que nós temos que entender é que aqueles ensinamentos que nos estão sendo passados, que são úteis para nós, nós temos que imediatamente transferir para os nossos entes queridos, para os nossos filhos. Porque essas crianças não buscam o ensinamento em Jesus, no Pai. Aquilo que vocês colocaram, elas vão... os pais são o caminho, a interligação. Salvo exceções, é óbvio, né? Mas na maioria, os pais primeiro buscam a ajuda, buscam o esclarecimento, buscam o entendimento, e quando eles têm, posso dizer, até uma bênção de poder trazer o seu filho para dentro de uma casa de religião, seja ela qual for, quando ele consegue trazer este ser para dentro de uma casa de religião, quando ele consegue mostrar que existe algo superior ao qual nós temos que estar ligados, aí sim eu acho que é uma missão em cumprimento, não é uma missão cumprida, mas é uma missão em cumprimento. Então, quando ele dá esse exemplo, deixar vir a mim os pequeninos, então é tipo assim, traga os pequeninos até mim. E a função de trazer esses pequeninos também é dos pais e dos tutores. Então a gente tem que buscar isso, porque por si só os pequeninos não chegam até ele. E aí que entra a responsabilidade e a grande
o grande dever, o grande compromisso que os pais têm para com seus filhos, com seus entes queridos, de ser esse meio de interligação, né? Aí sim a gente vai poder, talvez, e com certeza, almejar alguma coisa, um futuro um pouquinho melhor. E aproveitando as suas palavras, a gente não pode esquecer que como pais, e principalmente no mundo de hoje, onde a gente está tão materialista, entre aspas, né? A gente tem muita preocupação de a educação pura e simples de escola, né? Aprender, vamos dizer assim, português e matemática, que vai fazer essa pessoa ser uma grande pessoa no futuro, mas também há a responsabilidade, como você disse, de dar o caminho espiritual. E até porque, juntando com aquilo que eu comentei, a criança, quando ela é pequena, ela aprende, ela tem aquela coisa de que o pai é o maioral, o pai é a sua segurança. Mas quando ela cresce, o pai deixa de ser, até porque ela também vai se tornar um adulto. E ela precisa de alguém que continue a ser essa mão estendida, que continue a ser essa pessoa de total confiança. O pai, ele tem que, os pais, né? Eles têm que a todo momento conquistar a confiança do seu filho no intuito de que eles não percam exatamente o que você colocou. Os filhos não podem perder esse entendimento de que, assim, os meus pais sabem tudo o que é bom para mim. Exatamente. E não aquelas pessoas que estão ao meu redor, ou não aqueles exemplos que me estão sendo mostrados. Sim. Então, é por isso que eu falo a questão da responsabilidade e do grande compromisso que hoje, e aquilo que vocês colocaram, que os pais passam a ter a partir de agora, no mundo atual. É muita responsabilidade e não podemos abandonar isso. De jeito nenhum. Se Jesus chega aos sofredores e nós conseguirmos colocar as nossas crianças no caminho de Jesus, conhecendo o nosso querido mestre, aí a gente já vai, como você falou, você também, a gente está dando aquela mão. Quer dizer, a hora que você falou, a criança cresce e durante algumas fases ela acha que os pais não estão certos, né? Sempre acontece isso em muitos casos. Depois ela acaba voltando, enfim, se foi bem, teve uma educação uma educação com carinho, ela vai voltar. Mas ela sabendo que ela tem um pai maior, ela nunca vai se perder. Ela não vai se perder. Exatamente. Ela nunca vai se perder. Ela sempre tem uma mão confiante estendida para ela. Sim. É isso aí. Faça a sua reflexão também. Se você estiver acompanhada aí no seu lar, faça a sua reflexão junto com o seu ente que está ao seu lado. Se não, reflita você. É sempre importante a gente refletir sobre a leitura. Certo? Vamos então à nossa vibração e à prece final. O Ricardo faz a vibração prece final? Então vamos lá. Então nós vamos aproveitar esta conexão que se formou quando aqui nos colocamos postos à prática deste Evangelho bendito. Quando aqui nos juntamos a esses queridos amigos benfeitores espirituais, nossos companheiros, nossos anjos protetores, esta equipe que nos visita. Vamos aproveitar este momento e vamos erguer nossos olhos e vamos ver Jesus à nossa frente. E a Ti, Jesus, te pedimos que as Suas mãos se espalmem sobre nós, nos dando da luz bendita, da energia necessária para combatermos em nós nossos erros, nossos defeitos, nossos vacilos. Que essa luz se transforme em energia pura, adentrando o nosso espírito e nos fortalecendo na convicção moral e espiritual
que aprendemos através de suas palavras, de seus exemplos e seus ensinamentos. Que esta luz, Jesus, envolva todo este ambiente, que se espalhe, adentrando a todo o espaço, transpondo barreiras, paredes, envolvendo toda a nossa vizinhança para que se forme um círculo de amor, um círculo de proteção, um círculo de paz, harmonia, equilíbrio. Que possamos, Jesus, fortalecido que estamos, trilhar um caminho suave, sereno, e que nos embates, que nas contrariedades que nos forem impostas, tenhamos nos teus ensinamentos a saída justa e honesta para cada vez mais sermos dignos de dizer que estamos nos tornando cristãos. Eleve até Deus, nosso Pai Jesus, o nosso agradecimento pela vida, pela família, pelo que somos, pelo que temos, pelo que seremos. Que a tua paz seja com cada um de nós, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Bom, estamos chegando ao final de mais um Evangelho no Lar. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus Cristo nos abençoe, que permaneça em nosso lar, que essa luz divina nos ajude na nossa caminhada, que todos nós sigamos durante os dias e as noites com as mãos dadas ao nosso querido Mestre Jesus. E que estejamos aqui na próxima quarta-feira, juntos para mais um Evangelho no Lar. Fiquem todos na paz de Deus, na paz de Jesus Cristo. Até a próxima. Até. Fiquem com Deus. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.